Bem, hoje vamos fechar, aqui entre as aulas do segundo ano, a nossa discussão sobre Aristóteles. Nós mostramos nas últimas aulas que na filosofia clássica, melhor dizendo, nós vamos ter duas grandes visões correspondentes ao inatismo e ao empirismo. Ao inatismo, nós encontramos a figura de Platão. Ao empirismo, nós encontramos a figura de Aristóteles. Explicamos numa aula anterior o pensamento de Platão, o inatismo platônico. Depois, numa aula seguinte, começamos a explicar o empirismo aristotélico. Só que Aristóteles é um autor que tem vários... não é um autor simples, nem Platão, é claro. E aí começamos a falar, primeiramente, sobre a teoria de Aristóteles. O sistema aristotélico, para a gente entender justamente o empirismo aristotélico. Bem, a primeira coisa que nós vimos é a crítica de Aristóteles a Platão. Ou seja, se Aristóteles foi discípulo de Platão, Aristóteles desenvolve um sistema em muitos aspectos oposto ao de Platão. Então a gente tem que entender qual é a crítica de Aristóteles a Platão. E Aristóteles critica a obra de Platão justamente no coração da obra platônica, que é a teoria das ideias. Em linhas gerais, o que Aristóteles critica de Platão é o dualismo platônico. Ou seja, para Aristóteles, Platão identificou um problema chave na identidade das coisas. Ou seja, como eu conheço as coisas? Platão vai dizer, olha, eu conheço as coisas a partir do eidos, da forma. E Aristóteles vai dizer, ele está certo, verdade, eu reconheço as coisas através das suas formas. Só que Platão ele vai dizer que essa forma, ela é, na verdade, a forma que eu identifico sensivelmente, é uma cópia de uma forma pura. Ou seja, Platão ele percebe que os indivíduos, o sínolo, como vai dizer Aristóteles, se compõe de matéria e forma, mas ele pensa essa forma como uma forma abstrata que se distingue dos próprios corpos que possuem as tais formas. As tais e estas formas. Brincando aqui com a palavra. Tá? E Aristóteles vai dizer, não. As formas não constituem um mundo à parte. Não há formas propriamente puras. As formas estão agregadas às coisas. As coisas, ou seja, quando eu falo as coisas, o que eu quero dizer? Os seres, os entes, as entidades, os indivíduos, né? Tudo significa a mesma coisa, entidade, ente, tudo que é aquilo que está no mundo, um ser, o ser. Os seres, eles são constituídos de matéria e forma. Ou seja, matéria e forma não estão desatrelados. Matéria e forma se distinguem, didaticamente falando. Didaticamente, está certo, ela se distingue. Matéria e forma se distinguem. Mas, efetivamente, não. Eu não posso pensar uma matéria sem forma e nem uma forma sem matéria no sistema aristotélico, na física aristotélica. Tá? A física, para ele, é uma física de formas e corpos. Melhor, de indivíduos corporizados, corporais, melhor dizendo. Esses indivíduos possuem matéria e forma. E Aristóteles reconhece que Platão está certo. É através da forma que eu reconheço a identidade. Eu sei que um cavalo é um cavalo porque eu reconheço naquele ser a forma de um cavalo. Só que essa forma não está separada da matéria que o constitui. Muito bem. Esse é o primeiro ponto. A partir daí ele vai desenvolver toda uma ontologia, toda uma ciência, uma ontologia e uma física próprias para tentar identificar esses seres, para falar desses seres, para falar dos entes que se encontram no mundo. Do livro ao ser humano, do ser humano à planta, da planta a uma pedra. Tá? E o que ele diz? Os seres, eles possuem matéria e forma, e de fato eles se modificam ao longo do tempo. Aristóteles
enfrenta o problema do movimento e da mudança, tal como os eleatas e os mobilistas do período pré-socrático. Ele também enfrenta o problema do movimento, o problema da mudança. Como eu explico a mudança e o movimento? Mas ele vai dizer, a mudança só é possível e reconhecível se há permanência. Ou seja, alguma coisa é substancial e necessária para manter a identidade e outra coisa é acidental. O acidente muda. O acidente muda. O que é substância? A substância não. Substância é o conjunto de atributos que são necessários para a identificação de um ser. Ao passo que acidentes são os atributos desnecessários, acidentais, contingenciais ou contingentes acerca de um ser. Tá? Ok? Ok? Voz falhando. Nesse sentido, vou dar o exemplo lá de Aristóteles. Quando eu penso no filósofo Sócrates, Sócrates, quando moço, quando jovem, tinha um porte atlético. Era um soldado. Jovem, soldado, preparado para a guerra. Ele era de uma vasta cabeleira e tinha um porte atlético. O Sócrates, de 70 anos, o grande filósofo Sócrates, que empolgou Platão, esse filósofo, esse Sócrates, senhor, velho, ele já tem uma compleição mais flácida, ele é mais engordado, ele tem uma pronunciosa barriga, né, da idade, e é calvo. Essas diferenças, ser calvo, ter cabeleira, ser atlético, ou ter uma barriga, ser flácido, ter uma certa barriga pela idade, isso são aspectos literalmente acidentais ou contingenciais da vida de Sócrates, porque continua sendo o mesmo Sócrates. Esses aspectos são tidos como acidentais ou contingenciais. Tá? Muito bem. Além disso, Aristóteles notou que os seres, eles possuem uma certa eles possuem uma mudança não tão aleatória como se pensa. Não é tão aleatória. A mudança envolve uma certa linearidade, uma certa condução, que depois vai levar Aristóteles a defender a famosa teoria teleológica da natureza. A natureza, o universo, o cosmos, os seres possuem uma finalidade. Ou seja, possuem uma certa linha, uma certa diretriz. E aí Aristóteles considera, ou seja, o movimento não é aleatório nem puramente casuístico. Ele possui uma diretriz, ele possui uma condução, ele possui uma conduta, ele possui um direcionamento. Entendido isso, a gente entende o seguinte. Como é que ele vai dizer isso? Olhe, por exemplo, para os seres vivos. A gente sabe o quanto Aristóteles é um grande observador da vida orgânica. Além de ele ter escrito os primeiros grandes tratados de biologia, do que nós chamamos hoje de biologia, eu estou falando do que? Da zoologia e da botânica, particularmente, Aristóteles muito observou, muito fincou a sua física a partir da observação de seres vivos. Então ele diz, por exemplo, se você olha uma semente de girassol, está no seu campo de possibilidades, está entre suas possibilidades a possibilidade de se tornar girassol. Jamais um abacateiro. Somente sementes de abacate poderão, no seu campo, no seu horizonte de possibilidades, gerar abacateiros. Ou seja, um filhote de cachorro não pode se tornar um filhote de leão. Apenas futuros cachorros e não leões. As coisas parecem apresentar uma certa tendência, uma certa linha, uma certa diretriz. E isso Aristóteles vai diferenciar dois aspectos de um ser: inteléquia e dinamis. Inteléquia,
é aquilo que poder... Enteleque é o ser em ato. Dinamis é o ser em potência. Em ato, o que é o ser em ato? É aquilo que nós somos. É como nós atualmente agimos. A palavra ato, agir, atualidade, possuem correspondência semântica e etimológica. É como nós agimos hoje. É o que somos agora. É como estamos de forma presente. E a dinamis é o ser em potência. É o futuro, é o porvir. É aquilo que podemos vir a ser a partir do que somos atualmente. E o que somos atualmente, vai dizer Aristóteles, ou seja, o que os seres são atualmente, dirigem e muito o futuro das suas existências. Dirigem muito o que eles podem vir a ser. Ou seja, o que somos em ato orienta as nossas possibilidades. Ok? Muito bem. Muito bem. Visto isto, Aristóteles desenvolve, para fechar, na sua metafísica mais básica, a famosa teoria das 4 causas. No que consiste uma causa? O que é a causalidade para Aristóteles? Causalidade não tem um sentido de... É claro que a gente pode falar de... Quando a gente fala de causalidade, a primeira coisa que passa na nossa mente é a causalidade como uma relação de causa e efeito, ou seja, um conjunto de fenômenos anteriores que produzem um fenômeno posterior. Esse fenômeno anterior é chamado de causa e o fenômeno posterior é chamado de efeito. Relação de causa e efeito. Constitui, inclusive, como nós vimos nas aulas anteriores, um dos princípios racionais mais básicos, o princípio da causalidade. Aristóteles considera o princípio da causalidade? Claro que considera. Ele leva em conta o princípio da causalidade, mas não reduz a causalidade apenas à causalidade, a relação de causa e efeito. Porque a palavra grega que é utilizada para falar de causalidade na física aristotélica é aitia. Aitia. Aitia não é causa. Causa vem do latim cadere, cair no resultado, um effectus, cair no efeito. Agora, o que é esse aitia? Aitia é basicamente princípios ordenadores que associados produzem, associados respondem por um ser. É um conjunto de princípios organizadores que, associados, respondem por um ser. Envolve, portanto, o que alguns autores traduzem como uma vigência. Uma vigência. As causas aristotélicas, a aitia, são as vigências do ser. Muito bem. E ele identifica 4 princípios coordenando a existência dos seres. Esses princípios são a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Eu estou repetindo a matéria anterior, para a gente dar prosseguimento à segunda parte. Novamente, aula longa. Tá? Não tem jeito. Estudar envolve prestar atenção, envolve aula. Me desculpe, mas não tem essa história de 10 minutinhos tu explica, não. Eu não sou YouTube para botar esquemazinho. Não espere isso de mim. Espere aula. Espere uma aula honesta, com as suas falhas, como qualquer aula, como qualquer pessoa, mas seriamente apresentada. Pelo menos eu levo a sério, apesar do riso. Onde eu parei? As 4 causas. Eu estou repetindo a matéria para dar prosseguimento ao que nós vamos falar hoje. De novo. Eu não entrei no novo. O que é causa formal? Causa formal, a matéria a gente já viu. A matéria, ilé, e a forma, eidos. Todo ser possui uma forma e uma matéria. Pense nessa caneca. Essa caneca aqui. A forma da identidade é ela. A forma de caneca é o eidos, a causa formal. É feita de uma cerâmica. A cerâmica é a causa
material, é a ilé. São os aspectos iléticos dela. Um ser possui uma causa eficiente, que os latinos traduzem com causa efficiens. O que é a causa eficiente? Alguma coisa, como esse ser nunca, ele não é eterno, ele não existiu sempre, ele não existe sempre, ele foi criado em um determinado momento, vai desaparecer num outro. Ele depende de algo anterior a ele que produza, que o torne possível. Esse ser anterior que o torna possível é a causa eficiente. É aquilo que depois vai ser chamado de causalidade na modernidade. De pura e simplesmente causalidade. Algo anterior que produz algo posterior. Todo ser possui uma causa eficiente. E as causas eficientes são sempre coisas que não são as próprias coisas que a produzir, porque elas não existiam sempre. Então, por exemplo, um ser humano, ele é fruto dos pais. Os pais não constituem o próprio indivíduo. Mas os pais são seres anteriores que foram necessários para a produção, para a poiesis, vamos usar o termo grego aqui, para a produção desse novo ser. A caneca não existe sempre, mas a fábrica que a produziu é a causa eficiente dessa caneca. Os autores são as causas eficientes desses livros. Alguém, a natureza ou o próprio homem, alguma coisa anterior produziu algo para que venha a existir. Isso que produz algo é a causa eficiente. É interessante ver, isso eu falei na última aula, mas eu repito novamente, é como a teologia cristã, principalmente no período da escolástica, que é a segunda fase da teologia cristã, na Idade Média, vai se apropriar da obra de Aristóteles e vai se perguntar como explicar a causa eficiente de Deus. Deus possui uma causa? Tudo tem uma causa, tem que ter. Mas eles tentam dar uma explicação para essa causa. Eu gosto muito da resposta, não estou dizendo que concordo ou discordo, mas é interessante o exercício intelectual dos teólogos cristãos, dos padres da igreja, dos bispos, de tentar, utilizando-se de um autor antigo como Aristóteles, tentando dar conta da pergunta, qual é a causa de Deus? E eles usam um termo muito interessante que é, por exemplo, utilizado pelo filósofo e matemático René Descartes. Deus é causa sui. O que quer dizer causa sui em latim? Ele é causa de si mesmo. Ele tem uma causa, sim. Qual? Ele mesmo. Tudo possui uma causa, mas ele é o único cuja causa é decorrente dele mesmo. Quer dizer, ele é eterno. A eternidade só é possível em seres que constituem causa sui, causas de si mesmo. E o único reconhecido pela teologia é a figura de Deus. É interessante como o termo permanece discutido e tenta-se, de alguma forma, levá-lo em conta. Tá? Muito bem. E, por fim, a causa final. Essa que nos interessa. Essa é a mais importante das causas para Aristóteles. Por quê? O que é a causa final? A causa final, como eu posso explicar? A causa final é a finalidade. Tudo que existe possui uma finalidade. Possui, não é um destino. Finalidade não é destino. Finalidade é um objetivo. Possui um sentido de ser. Possui uma finalidade, possui uma razão de ser no mundo. Essa razão de ser é a causa final. É o telos. É o telos. É a causa final. No caso da causa final dessa caneca, servir para beber. E aí, detalhe interessante é o seguinte: a causa final orienta todas as outras quatro causas. Todas as outras três causas, desculpe. A causa final orienta as três causas anteriores. A causa final é que orienta, por exemplo, a causa material, a causa formal e a causa eficiente. Até a causa eficiente, de certa medida, é orientada pela causa formal. Porque se essa caneca, eu dei o exemplo do Heidegger, né, da taça de... Para ela servir para... Qual é a causa final de uma caneca?
conter recipientes para nós bebermos. Vou dar uma explicação bem simples. Se essa é a função, a forma dela é de acordo com essa função. O material imposto para que ela seja imposto para sua forma, para sua existência, é correspondente, precisa ser correspondente à sua função. Tudo tem que estar de acordo com a sua função. Do contrário, não tem como ser. É a causa eficiente. Ok? Nesse aspecto, a causa eficiente, a causa final. Estou falando da causa final. Nesse aspecto, você já percebe o quanto Aristóteles ele desenvolve uma ontologia e as bases de uma física extremamente fundada na observação. Na observação dos fatos. Tá? Mas isso fica mais ilustrado, a sua teoria empírica, o seu empirismo forte, fica muito bem ilustrado no capítulo 1 do livro 1 da Metafísica de Aristóteles. E esse livro, esse capítulo 1, eu vou ler com vocês agora. Eu vou ler aqui e vou explicar, vou abordá-lo agora. É a melhor forma para se perceber isso. Pelo menos na minha opinião. Vamos ler ponto por ponto e acabou. Esse capítulo ele começa com uma verdadeira teoria. No fundo, é uma teoria da psicologia. É uma psicologia, no fundo. Uma teoria psicológica de como nós conhecemos as coisas, de como se produz o conhecimento no ser humano. E segundo Aristóteles, o conhecimento se produz a partir... o conhecimento envolve níveis de conhecimento. Esse é o primeiro ponto interessante. O conhecimento para Aristóteles envolve níveis de conhecimento. Agora a gente já está na matéria inédita, a matéria de hoje. O conhecimento envolve níveis. Vários níveis de conhecimento. Outro ponto interessante, e é isso que a gente vai abordar, a gente vai falar desse livro hoje, vou lê-lo aqui com vocês hoje, e por isso vai ser uma aula longa, já aviso logo, Aristóteles não é simples, Aristóteles é longo. E outro ponto importante é Aristóteles, por ele desenvolver uma teoria do conhecimento a partir de níveis de conhecimento que começam que estão profundamente fincados na nossa corporeidade, Aristóteles é um autor que entende que os animais, o conhecimento não é apenas uma produção humana, é uma produção que se dá em outras formas de vida. Em outras formas de vida. Isso é algo realmente muito inaugural, muito novo. Eu diria que existe aqui, inclusive, uma certa psicologia animal. E isso você jamais encontraria em Platão. Platão não admitiria, pelo que eu conheço de Platão, ele não admitiria que animais de fato produzam conhecimento. Eu acho que ele não admitiria, porque os animais são privados da razão. Os animais não contemplam as ideias. Né? Isso fica ainda mais crítico ali quando a gente lê Descartes, que tem uma forte influência platônica, a meu ver, a ponto de dizer que os animais são autômatos, ou seja, aquilo que parece ser um comportamento sensorial, senciente, sensitivo, é falso. Aristóteles não. Aristóteles diz que os animais produzem conhecimento. A eles envolve certos níveis de conhecimento que são não apenas deles, que nós também possuímos, compartilhados por humanos e outras formas de vida. Mas as formas mais altivas, as formas mais nobres de conhecimento, são exclusivamente humanas. Mas contudo, existem níveis de conhecimento produzidos por seres humanos e animais conjuntamente. Tudo bem? Vamos lá. Livro 1.
capítulo 1. É um capítulo que tem 3 folhas. Dá para ler, a gente vai lendo e pontuando. Eu vou tentar chegar a uns 50 minutos. 55 minutos de aula. Se falta um pouco, a gente vai deixar para a próxima aula. Não tem problema não, tá? Todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Sinal disso, estou lendo Aristóteles ao vivo. Sinal disso é o prazer que nos proporcionam os nossos sentidos. Pois ainda que não levemos em conta a sua utilidade, são estimados por si mesmos. E, acima de todos os outros, o sentido da visão. Com efeito, não só com o intento de agir, mas até quando não nos propomos fazer nada, pode-se dizer que preferimos ver a tudo mais. O motivo disto é que entre todos os sentidos é a visão que põe em evidência e nos leva a conhecer maior número de diferenças entre as coisas. Aqui tem tanta informação num parágrafo, e primeira coisa, você percebe que Aristóteles já tem uma linguagem denotativa. Eu acho, é claro que a gente sabe que Platão e Aristóteles escreveram os chamados livros esotéricos e esotéricos. O som é o mesmo, mas há os esotéricos com X e os esotéricos com S. Se mal me engano, os esotéricos com X são os livros que eles escreveram para serem lidos para grande público. E os esotéricos com S, digamos assim, são os livros escritos para serem lidos entre os discípulos. Pelo que parece, os livros escritos para o grande público foram os livros que sobreviveram da obra platônica. E os livros escritos entre discípulos, para serem lidos entre os discípulos, foram os que sobreviveram na obra aristotélica. Pode ser. Mas, de qualquer maneira, o que se manteve na tradição é em Platão ainda um discurso dialogal, são diálogos, portanto, a feitura do texto teatral, e que, portanto, mostra ali uma fase, uma saída de uma linguagem mitológica, mítica, ainda fazendo muito recurso ao mito. Né? Platão faz uso o tempo todo do mito, grande conhecedor que ele era do mito, da mitologia grega, ele faz muito uso para celebrar suas teorias. Aristóteles, você vai ler o texto de Aristóteles, isso não aparece em momento algum, quase. Aristóteles é um texto muito árido, e eu diria mais que ele já é denotativo, ele já é curto e grosso, ele já tem uma linguagem que é aquilo que vai futuramente se chamar de linguagem denotativa, de linguagem acadêmica. Mas você lê Aristóteles, você está lendo um acadêmico, você já está lendo um texto acadêmico, um texto um texto cujo único recurso possível é a argumentação, ponto final. E aqui tem muita informação. Para começar, ele começa dizendo que o que movimenta o interesse dos seres vivos, o conhecimento envolve prazer. Isso tem uma teoria já assim, chave. Quer dizer, o conhecimento envolve prazer. Fico imaginando, a gente vai ver depois um Kant falando que tem juízos estéticos, juízos que não necessariamente produzem, não são produtores de conhecimento, e separa prazer do conhecimento. Aristóteles me parece muito presente. Ele fala, olha, quando eu conheço a coisa, eu tenho prazer. Um certo deleite em conhecer as coisas. Seja no gatinho que joga o novelo e vai, ao jogar o novelo, tentar entender o que é aquele novelo. Seja a criança que abre uma criança recém-nascida, um bebezinho que abre coisas para ver como é que funciona. Ou seja, conhecer envolve um certo prazer. E o primeiro nível de conhecimento ele já mostra aqui. São as sensações. O primeiro nível de conhecimento é a sensação. A palavra sensação em grego é aesthesis. Eu vou colocar isso embaixo para ficar salientado. Aesthesis é a sensação. Daí a palavra estética, né, relacionada às sensações. Tá? E é claro, ele deixa claro um outro ponto. Dentre as sensações, aquela que mais apreciamos é a visão. Você está falando de uma sociedade, a cultura grega é uma cultura do olhar, que futuramente vai caracterizar toda a cultura ocidental. A cultura ocidental é a cultura do olhar. Né? A ponto de quase pensarmos uma ética a partir do olhar.
toda uma ética a partir do olhar, né? Por exemplo, você vai ler no século XX figuras como Jean-Paul Sartre, que vai falar do le visage, o olhar, como uma... Quando eu olho o outro, eu reconheço a existência do outro, eu reconheço uma liberdade, eu reconheço... Ou seja, o olhar, ele é... Ou seja, a visão parece ser uma das sensações a mais nobre de todas. Tá? Isso até no sistema criminal, no sistema jurídico. Né? Dá-se mais valor àquelas testemunhas oculares ou às auditivas? Aquelas que veem o crime, não aquelas que ouviram o crime. É possível que uma pessoa surda, que uma pessoa cega, consiga identificar o criminoso com nuance na sua voz, né? Identificar características que seriam talvez impensáveis de serem reconhecidas por nós através do simples olhar. Mas pelo fato de nós estarmos olhando e ele apenas ouvindo, muitas vezes vai se valorizar mais a minha visão do que a audição. É algo que faz parte da nossa cultura, de alguma forma. Então tu vê que a visão está ali como uma faculdade privilegiada. Os animais, continua Aristóteles, são naturalmente dotados da faculdade de sentir. Sentir aqui no sentido de sentido. Sentir no sentido, enquanto sensorial, sensibilidade, perceber, ouvir, né, de percepção. Eles conseguem perceber. Em alguns deles, a sensação gera a memória, ao passo que em outros isso não acontece. Em consequência, os primeiros são mais inteligentes e mais aptos para aprender do que aqueles que não possuem memória. Os que não têm capacidade de ouvir sons são inteligentes, embora não possam ser ensinados. Isso é a visão lá de Aristóteles do século IV a.C. Tá? Sirva de exemplo a abelha e qualquer outra raça de animais que se assemelhe a ela, e os que, além da memória, também possuem esse sentido da audição, podem ser ensinados. Está dizendo que, em certa medida, a audição contribui para o ensino. Sei. Mas o que é interessante é que ele já está mostrando o segundo nível de conhecimento. Primeiro nível, sensação. Segundo nível, memória. Memória é uma coisa diferente de sensação. Ele até coloca, alguns animais possuem memória, outros não possuem, por exemplo. A memória já pode fazer uma discussão toda, muito ampla sobre a memória. Né? Bergson escreveu um livro magnífico chamado Matéria e Memória. Matéria e Memória. A memória é uma faculdade imprescindível para o conhecimento. Né? O que é memória? A memória, em linhas gerais, pode ser definida como a nossa capacidade de manter certas informações obtidas pelos sentidos, mesmo depois, quando essas percepções, quando aquilo que nos estimulou já não esteja mais presente. Repito, a gente poderia definir em linhas gerais memória como uma capacidade que certos seres vivos, entre eles particularmente o ser humano, consegue conservar certas informações obtidas pela percepção e que depois de não mais vividas, ele as mantém. Ok? Exemplo. Pense... Sei. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu já não tenho mais... Minha mãe já faleceu. Já faleceu há alguns anos. 7 anos. Ou seja, eu não tenho mais como percebê-la sensorialmente. Não tenho mais como vê-la. Não há mais essa possibilidade. A morte nos tira essa possibilidade. No entanto, se eu fizer um exercício de memória, se eu fechar meus olhos, tentar me lembrar, eu consigo me lembrar da imagem dela, eu consigo me lembrar, até fazendo um esforço maior, da voz dela, né? Tem pessoas que conseguem se lembrar do cheiro, né?
do cheiro. O cheiro é um grande... dos cientistas é um dos que mais aciona a nossa memória, né? Sempre se vê. Tem um livro muito bonito que vocês, alunos, devem ler, chamado Em Busca do Tempo Perdido, de um filósofo e romancista, Marcel Proust. Esse livro é um livro belíssimo, Em Busca do Tempo Perdido. Olha o título, Em Busca do Tempo Perdido. Ele vai buscar a memória da infância. O livro tenda... O primeiro livro é uma coleção de 7 livros. O primeiro deles, que é A Caminho de Swan, começa falando isso, começa falando da memória através da infância e através do sentido do olfato. Eu tenho uma cena que é muito bonita do livro, que ele está comendo madeleines, que são bolinhos franceses, e o cheiro do café, das madeleines, começa a enevoar ao redor dele, aquela névoa, aquele cheiro, vai acionando ele, vai acionando a sua memória, vai recordando. A memória é isso, é a minha capacidade de retomar, né, de experimentar aquilo que não é mais passivo de ser vivenciado ou vivenciado. Eu não estou vendo mais vocês há um bom tempo, eu estou confinado aqui na minha casa, assim como vocês, espero, por causa dessa doença. E é possível, quando eu olho, falar, fulano de tal, ou até já não lembro o nome, mas eu reconheço, foi meu aluno, é meu aluno e tal. É um pouco isso que é memória. A memória é essa capacidade de retomar informações obtidas pelos sentidos que não estão mais presentes. A memória é sempre memória de um passado. Tá? Então ele está falando que a memória é uma faculdade importante. Os outros animais vivem de aparências e reminiscências, carecendo quase completamente de experiência concatenada, mas a raça humana vive também pela arte e raciocínio. Nos homens, a memória gera a experiência, pois as diversas recordações da mesma coisa acabam por produzir a capacidade de uma só experiência. E esta se parece muito com a ciência e a arte, mas na realidade, a ciência e a arte nos chegam através da experiência. Porque a experiência fez a arte, como diz Polo, e a inexperiência fez o acaso. Ora, a arte surge quando, de muitas noções fornecidas pela experiência, se produz em nós um juízo universal a respeito de uma classe de objetos, porquanto formar o juízo de que tal remédio curou Calhas quando sofria de certa doença, e da mesma forma, no caso de Sócrates e de muitos outros indivíduos, é questão de experiência. Mas julgar que esse remédio tem curado todas as pessoas de determinada constituição definida como uma classe, quando padeciam de tal doença, por exemplo, pessoas fleumáticas ou biliosas ardendo em febre, isso é questão de arte. Ou seja, aqui já aparece uma outra diferença importante. Primeiro, sensação, aesthesis, em grego. Segundo, memória, em grego, mnemosine. Terceiro, experiência. Em grego, empiria. Daí a palavra empirismo. O que é experiência? A experiência não é a mesma coisa que sensação. A experiência não é a mesma coisa que memória. Mas a experiência ela é uma espécie de nível de conhecimento intermediário entre as faculdades, entre as capacidades que são não apenas humanos, mas animais, ou seja, níveis de conhecimento que podem ser compartilhados por humanos e animais, e a experiência, Aristóteles está dizendo que em certa medida acontece também nos animais, mas num grau muito aquém, muito ínfimo comparado aos humanos, e ela faz a ponte entre aquilo que é puramente, aquilo que é animal e aquilo que é puramente humano. O nível de conhecimento que é puramente humano. E o nível de conhecimento que é puramente humano é a arte ou técnica, em grego techne. Há uma diferença, portanto, aesthesis, mnemosine, sensação,
Memória, experiência, e da experiência faz a ponte para a arte. O que é experiência? A experiência é a formação de um certo juízo particular. É a formação de um juízo particular. É a constituição de um juízo particular. Se obtém a partir da interação entre aquilo que eu me lembro e aquilo que eu... É uma espécie de julgamento que eu faço sobre as coisas que eu vivencio através das sensações e da memória. Mas esse juízo é particular. Como assim particular? Ele não aponta para um julgamento universal. A arte ou técnica, o grego não faz diferença entre uma palavra e outra, porque arte técnica é uma única palavra em grego, tekne. A técnica é diferente da experiência, porque a técnica envolve juízos universais, a experiência, juízos particulares. Exemplo, para entender o que eu estou dizendo. Eu tenho um filho. De fato, eu tenho um filho de 6 anos, chamado Thales. Esse garoto que eu tenho, que é meu filho, ele, como todo pai, eu conheço ele há muito tempo, eu conheço ele há alguns anos. Eu vi nascer, crescer e tal. Portanto, eu conheço ele. Eu tenho a experiência, estou usando exatamente como Aristóteles diria, eu tenho a experiência do Thales, do que é a criança que é o Thales. Tanto que os pais, né, é comum os pais dizerem, olha, estou sentindo que meu filho não está bem. Meu filho está passando mal, meu filho não está bem. Ele não está dizendo nada, não tem febre, não tem nada, mas estou sentindo que ele não está bem. Por que eu sei que ele não está bem? Diz um pai. Porque eu tenho experiência sobre o meu filho. Eu sinto, eu já tenho um convívio constante com ele, e a partir desse convívio constante, eu consigo julgar quando ele está bem e quando ele está mal. Mas esse julgamento é particular, ou seja, diz respeito ao Thales, ao meu filho, ponto final, e não a todas as crianças. Eu não saberia reconhecer se as outras crianças estão bem ou estão mal. Eu sei reconhecer quando o meu filho está bem e quando ele está mal. Eu tenho experiência sobre ele. No entanto, é o exemplo que ele dá ali, Calhas ou Sócrates. Posso conhecer particularmente o estado de saúde de fulano ou de ciclano. No entanto, se eu pensar que ele não está bem, eu busco um médico. O médico, ele possui a arte. Ele possui a técnica. Por que ele possui a arte ou a técnica? A arte ou técnica, o termo é a mesma coisa. Porque ele não conhece o meu filho. Eu levo meu filho ao pediatra. Ele não conhece, ele nunca viu o Thales. Mas o engraçado é que ele acerta mais do que eu. Ele com certeza vai acertar mais do que eu. Ele vai dizer, olha, o Thales está com um resfriado. O Thales está com outra coisa, não sei. Está com verme, não sei, qualquer coisa. Não está bem, por causa disso. Ele sabe a causa. Por que ele sabe a causa? Ele não conhece o Thales. Não conhece. Ele nunca viu. E ele sabe mais do que eu? Sim, sabe. Porque ele não conhece o indivíduo. Ele conhece a classe ao qual aquele indivíduo faz parte. Ou seja, ele é um pediatra. Ele é um profundo conhecedor do gênero que constitui a criança. Por isso que ele é um pediatra. Ele é um médico que conhece a saúde infantil. Não apenas de Thales, mas de Sofia, de Walter, de todas as crianças do mundo. Do Hugo, de todas. Toda criança ele conhece, porque ele conhece o gênero. E conhece o que constitui os mecanismos de saúde e doença desse gênero, que são as crianças. Portanto, ele conhece o gênero. Portanto, está dizendo Aristóteles, a experiência ela apenas está no nível particular. A arte vai para o nível do universal. A experiência é possível em outros animais? Sim. Há certos mecanismos. Os seres vivos dependem da experiência para sobreviver. É uma espécie de aprendizado pré-linguístico, porque os animais não possuem linguagem, mas é um aprendizado pré-linguístico necessário para a vida.
tá? Porque se eu não produzisse experiência, um animal botaria 2, 3 vezes a pata em um lugar que ele iria se ferir. Se ele consegue evitar isso, é porque de alguma forma ele obtém experiência. Ele estabelece juízos particulares. É claro que é muito complicado a gente falar de juízo particular no animal, porque ele é pré-linguístico, ele não é dotado da linguagem verbal. Mas, de alguma forma, você reconhece que algum tipo de juízo aquele ser vivo produz. Algum tipo de julgamento, ou aquilo que aparenta ser um julgamento, né? Ou aquilo que seria correspondente ao que nós chamamos, em termos humanos, de julgamento, acontece. Eu sempre lembro de um caso que eu vi na faculdade, que eu adorava aquele caso, que é um caso que eu vi na faculdade na disciplina de psicologia. Era um caso maravilhoso, que eles pegavam lobos e colocavam eles em contato com uma ovelha que estava morta, mas colocaram um determinado veneno naquela ovelha, uma determinada substância que produzia vômito. Não matava, produzia vômito. Eles comeram, vomitaram, passaram mal. E quando colocaram uma ovelha viva do mesmo rebanho, portanto reconhecida pelo cheiro, eles evitaram atacar aquela ovelha. Eles não comeram a ovelha. O nome disso, no que Aristóteles está falando, é experiência. Isso é experiência. Por quê? Porque, por mais que eu não queira, algum tipo de julgamento particular é ali realizado. Por mais que a palavra seja forçosa para falar de seres vivos, de animais não humanos, porque eles não são dotados de linguagem, porque eles são pré-linguísticos e tal, de alguma forma, não há como negar que algum tipo de julgamento ou algo que se assemelhe ao que os humanos fazem como julgamentos particulares acontece naqueles seres, naqueles animais. Porque, do contrário, eles não identificariam aquele animal e tomariam e desenvolveriam um comportamento a partir daquilo que foi experimentado, a partir daquilo que foi observado. Aristóteles, no fundo, estava dizendo, olha, a experiência... Vou reler o que Aristóteles diz. Ele diz exatamente assim. Os outros animais vivem de aparências e reminiscências. Aparências, sensação, reminiscências, memória. Carecido quase, a palavra quase não é à toa, carecido quase completamente de experiência concatenada. Quase. Mas algum tipo de experiência eles produzem. Algum nível baixíssimo, está presente ali. Porque a experiência é a produção de juízos particulares. E a técnica, a produção de juízos universais. Quem conhece mais? Aquele que possui a técnica ou aquele que possui a experiência? A experiência é importante para a técnica? Sim, é importante. Claro que é importante. Para as artes, chama arte ou técnica. É importante. Mas quem possui a técnica possui mais do que a experiência, porque ele conhece o juízo universal. E conhecer o juízo universal, vai dizer Aristóteles, é conhecer também as causas. É compreender a causa eficiente. Eu não sei, eu tenho experiência do Tales, mas eu não sei porque ele está doente. Eu não conheço a causa. O médico não conhece o Tales. Mas por ele compreender o gênero universal, criança, né, a saúde infantil, ele consegue não apenas identificar, tal como eu, que ele não está bem, mas vai além disso. Ele sabe a causa, coisa que eu desconheço. Porque eu não sou médico. Ok? Vamos continuar. No que se relaciona com a ação, a experiência não parece ser em nada inferior à arte. Ou seja, quando eu olho a ação, parece que aquele que tem experiência parece quase ser igual àquele que possui a técnica, a arte. E os homens experimentados têm até melhor êxito do que aqueles que possuem a teoria sem experiência. A razão disto é que a experiência é conhecimento do particular. É um juízo particular, conhecimento do particular. E a arte do universal. Ora, todas as ações e produções visam sempre o caso particular. Pois o médico não cura um homem, salvo por uma decorrência acidental. Mas a Cálias, a Sócrates, ou seja, não cura um homem como gênio. Ele cura, no fundo, é Cálias. O que ele cura, no fundo, é Sócrates. O que ele cura, no fundo, é Joana. São seres humanos distintos, são pessoas distintas. Ou algum outro que tenha um nome individual, como estes.
e que acidentalmente seja um homem. Se por conseguinte alguém possui a teoria sem a experiência e reconhece o universal, sem, no entanto, conhecer o indivíduo que nele se inclui, esse alguém muitas vezes falhará no tratamento. Quem conhece quem tem o acesso à teoria, mas lhe falta a prática, como as pessoas costumam dizer, vai falhar muitas vezes. É esperável que isso aconteça. É esperável que a técnica, a arte, se produza a partir da experiência. Mas é possível alguém ter a arte sem ter a experiência, porque um diz respeito a juízos universais, o outro diz respeito a juízos particulares. Já que é o indivíduo que cumpre curar. Apesar disso, pensamos que o conhecimento e a compreensão pertencem antes à arte. Ou seja, aquele que possui a arte, mesmo que só possua ela, ele possui mais conhecimento do que aquele que possua apenas a técnica. Do que a experiência. Desculpa, do que a experiência. Tá? E julgamos os teóricos mais sábios do que os empíricos. Ou seja, julgamos os teóricos mais sábios do que os empíricos. Quem são os empíricos? São aqueles que apenas possuem experiência, mas não a teoria, mas não a técnica. De onde se conclui que em todos os homens a sabedoria depende, antes de mais nada, do conhecimento. E isso porque os primeiros conhecem a causa. Quem conhece a causa? Os técnicos. E os segundos, não. Com efeitos empíricos, sabe que a coisa é assim, mas ignora o porquê. Enquanto os outros conhecem o porquê e a causa. Pelo mesmo motivo, temos maior estima pelos mestres de qualquer arte do que pelos obreiros, e os consideramos mais sábios e mais conhecedores, no verdadeiro sentido da palavra, que é a palavra conhecimento, do que estes últimos, porque conhecem as causas do que se faz. Os obreiros são comparados a certas coisas inanimadas que efetivamente trabalham, mas sem saber o que fazem, como o fogo queima. Mas enquanto as coisas inanimadas realizam as suas funções por uma tendência natural, os obreiros as desempenham em virtude do hábito. O que força, o que produz a experiência é o hábito. É a repetição de um conjunto de sensações e memórias que apontam para um determinado julgamento de algo. Assim, nós os julgamos mais sábios não por terem a capacidade de agir, mas por possuírem a teoria e conhecerem as causas. Aquele que conhece as causas conhece mais do que aquele que desconhece. Mesmo que esse que desconheça possua um compêndio de experiência sobre aquilo. Ele é taxativo nisso. Tá? E, em geral, é indício do homem que sabe e do que não sabe a aptidão do primeiro para ensinar. Ou seja, aquele que conhece a causa tende a ensinar porque ele sabe o porquê que ele está fazendo isso ou aquilo. E daí julgarmos que a arte, ou técnica, que significa a mesma coisa para o grego, é um conhecimento mais genuíno do que a experiência, pois são os teóricos e não os empíricos que podem ensinar. Mais claro, impossível, que é o que a gente estava discutindo aqui. Vamos seguir Aristóteles aqui. Por outro lado, não identificamos nenhum dos sentidos com a sabedoria, se bem que eles nos proporcionem o conhecimento mais fidedigno do particular. Aqui Aristóteles é um grande empírico mesmo. Olha, eu não estou dizendo que a experiência produz sabedoria, mas ela é o primeiro passo. Ou seja, estou dizendo que ter os sentidos como nós temos, os animais têm, seja propriamente sabedoria. Mas é o primeiro passo para a sabedoria, o primeiro passo para o conhecimento. Já vimos o quê? 5 fases. 5 não, 4 fases do conhecimento.
que são humanas e também compartilhadas por animais. As sensações, a memória e, em certa medida, a experiência, que são propriamente humanas. Já vimos a primeira, que é a técnica, ou arte. Faltam duas. Por outro lado, isso eu já falei, né? Não nos dizem, contudo, o porquê de coisa alguma. Por exemplo, porque o fogo é quente. Só nos diz que o fogo é quente. É isso que faz a sensação. É isso que os animais sabem que o fogo é quente. Agora, por que ele é quente? Só os homens vão entender, porque eles buscam não apenas sabedoria, eles buscam uma sabedoria que é relacionada à compreensão das causas. Portanto, eles não produzem apenas sensações, memória e experiência. Eles também produzem técnica. É natural, pois, que o primeiro inventor de qualquer arte que fosse além das sensações comuns da humanidade se tornasse alvo da admiração dos homens. Não só pela utilidade que tinham as invenções, mas por ser reputado sábio e superior aos demais. À medida, porém, que foram sendo inventadas novas artes, algumas das quais tinham em mira as necessidades da vida e outras a recreação, é natural que os inventores das segundas sempre fossem considerados mais sábios que os das primeiras, porque os seus ramos de conhecimento não visavam a utilidade. Daí resulta que, uma vez estabelecidas todas essas invenções, foram descobertas as ciências, que não têm por objeto nem o prazer, nem a utilidade. E isso aconteceu primeiro naqueles lugares em que os homens começaram a desfrutar de lazeres. Eis porque as artes matemáticas foram criadas no Egito, onde o lazer era permitido à casta sacerdotal. Que parágrafozinho assim impressionante. Porque agora começa o segundo nível, a ciência. Ele cria. Aristóteles apresenta aí, literalmente uma teoria sobre a história da ciência. Uma teoria que até hoje, em alguma medida, muitos corroboram. Que é a seguinte tese: como surge a ciência, no caso as matemáticas, ciências matemáticas? Vai dizer, olha, nasceu no momento em que algumas artes deixaram de ter valor útil. A ciência constitui, portanto, a ciência, que é a episteme, já vimos, sensação, estese. Segundo nível, memória, mnemosine. Terceiro nível, experiência, empiria. Quarto nível, técnica, propriamente humana, tecne. Quinto nível, ciência, episteme. Qual a diferença entre a episteme e a técnica? A episteme produz juízos universais? Claro que produz. Claro que estabelece juízos universais, tal como a técnica. Só que há uma diferença fundamental. Qual? A episteme, a ciência, é um nível de conhecimento que abdica da utilidade. Você está dizendo, então, que a ciência não serve para nada? É isso mesmo, não serve para nada. O que eu quero dizer que não servir para nada? Ela não pode ter como objetivo ser útil para alguma coisa. Ela é movimentada pura e simplesmente pela própria curiosidade. Ela é movimentada pelo próprio desejo de conhecer. Ela, portanto, ela tem uma... Ela já está num nível de interesse pelo conhecimento que não está mais respaldado, digamos assim, num valor exterior ao próprio conhecimento. Porque a técnica está respaldada num valor exterior ao conhecimento. Ela tem que ser útil. Ela tem que responder a uma demanda. A ciência não. Isso, pelo menos, é o que Aristóteles está colocando. A ciência ela vai para um outro viés. Ela já está num plano em que o interesse é pura e simplesmente pelo próprio interesse de conhecer, pelo vislumbre, pelo espanto que causa a compreensão das suas leis.
Uma coisa é a agrimensura que o Egito propõe. O que eu quero dizer com isso? Quando o Egito, com as cheias do Nilo, era necessário fazer os recortes de terras, criou-se uma técnica para isso. Para não haver perda, para que uma fazenda fosse tomada por outra. Tal. A agrimensura. Mas quando a agrimensura, os sacerdotes egípcios começaram a desenvolver outra coisa chamada geometria, a geometria já não tem interesse prático de facilitar o recorte de terras. A geometria já tem um puro simples desejo, curiosidade, prazer, o gozo que é a compreensão, né? Essas palavras são todas sendo o deleite, né? O prazer, o gozo, o deleite, que é a compreensão do que é o espaço em si mesmo. Eu pulei. Já tem uma outra ordem. Uma coisa é a ordem da técnica, que busca a compreensão do objeto em si mesmo, que busca uma utilidade sobre os juízos universais que eu estabeleço sobre as coisas, acerca das coisas. É técnica, medicina. É técnica, agrimensura. A carpintaria. Outra coisa é quando esse interesse vai para um outro patamar. Segundo Aristóteles, superior. Que é o interesse pelo puro e simples. É o interesse pelo conhecimento, é o deleite pelo conhecimento, é o prazer pelo conhecimento, determinado pelo puro e simples prazer de conhecer. Eu diria quase que assim, usar uma palavra complicada para a filosofia, que é quase que o reconhecimento de uma essencialidade. Tanto é que a primeira frase é: todos os seres humanos, por natureza, desejam conhecer. É quase que chegar a isso. A ciência é basicamente isso. É quando ela chega ao simples prazer de conhecer. Conhecer é prazeroso e tem validade, e o seu valor está em si mesmo. E não mais respaldado numa utilidade, num fim, numa urgência. Tá? Então já chegamos ao quinto nível. Já vai dar para explicar tudo. Primeiro, sensação, memória, experiência, técnica, ciência. Cansaço. As teses, minimosine, empiria, quarto, tecnia, quinto, episteme. Agora vai chegar ao quinto nível, ao sexto nível. Na ética, apontamos a diferença entre a arte e a ciência, por um lado, e as demais faculdades congêneres pelo outro. Mas o objeto da presente discussão é mostrar que todos os homens entendem por sabedoria a ciência das primeiras causas e dos princípios das coisas. De modo que, como já dissemos, o homem que possui experiência é considerado mais sábio do que os possuidores de qualquer percepção sensorial. O artista, mais sábio do que os homens de experiência. E o mestre de ofício, mais do que o operário. E julgamos que os conhecimentos teóricos participam mais que os produtivos da natureza da sabedoria. É evidente, por esta, o conhecimento de certos princípios e causas. Ou seja, acima da ciência estaria a própria filosofia. Certo medida, porque a ciência ela ainda é dirigida para determinados entes específicos. Os objetos da matemática. Mas há uma ciência que é o tratado aqui da própria metafísica, que tem um vislumbre outro, que é a busca das causas primeiras, dos primeiros princípios. Né? Haveria, portanto, uma ciência primeira, que constitui, em última instância, a própria filosofia como uma espécie de sexto nível. Né? Um ponto também que eu queria colocar, que é muito interessante, é a questão do ócio. Ele fala, na medida que a sociedade vai se desenvolver, por isso que ele elege o Egito, na medida que a sociedade vai se desenvolvendo e vão surgindo artes e técnicas cada vez mais sofisticadas e menos urgentes, menos necessárias no sentido de uma prioridade material básica.
até o surgimento do próprio ócio, ou seja, um tempo livre para o livre pensamento. Então se percebe que ciência para Aristóteles não é apenas ciência no sentido o objeto que constitui a natureza da ciência depende e muito de um contexto público notório. De um contexto público, ou seja, é preciso uma sociedade organizada para que surjam homens de ciência, surjam homens da filosofia. É preciso de um contexto muito específico, muito apropriado. Tá? Hoje a aula foi extensa, mas a gente fechou o texto, fechamos a aula de Aristóteles. Próxima aula a gente vai começar a falar sobre o contexto em que vai se dar, contexto histórico, que vai implicar no surgimento da filosofia moderna, para assim entrarmos nas duas linhas que vão se opor na filosofia moderna, a linha racionalista e a linha empirista. Tá? O racionalismo defendendo, tal como o inatismo platônico, ideias inatas. O empirismo moderno, identificando, tal como Aristóteles, que o conhecimento parte das sensações. Fiquem em casa, fiquem bem e até a próxima.